pelo pai da nossa irmã Josete, e iremos continuar orando nessa noite. A palavra de Deus diz que temos que estar orando um pelos outros. E para quem não sabe, o pai da irmã Josete está na UTI. Ainda está, irmã? Teve um infarto, está na UTI. Às vezes a gente acha assim, está na UTI e está à beira da morte. Não, está num local onde é observado mais de perto. É uma situação complicada? É. E por isso que entregamos a Deus, que é o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Então fica de pé, vamos assim iniciar nossa adoração, nossa gratidão ao nosso Deus. Esquece tudo que você tem para fazer durante a semana. Entrega a tua adoração. Adora ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia sobre nossas vidas. Te bendizemos, Senhor, por teu Filho Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz para nos trazer salvação, para ser o nosso Salvador, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Nessa noite queremos te entregar esse culto, Deus, em adoração, em gratidão, e sermos achados como verdadeiros adoradores diante de tua presença, Deus. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, mas olha para nós através de Jesus, Senhor. Derrama da tua misericórdia sobre nossas vidas e recebe, Deus. Mas para te adorar como o Senhor merece, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda nessa hora a entregar essa verdadeira adoração. Que possamos estar aqui com um coração aberto, esquecer as coisas que temos de fazer durante a semana e só te adorar, Deus. Recebe nossos louvores, recebe nossa gratidão. Meus irmãos que aqui já se encontram presentes, Deus, muito obrigado por ter trazido eles em paz, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Meus irmãos que estão na internet, participando também desse culto, te cultuando, Deus, abençoa a vida deles da mesma maneira, Pai. Meus irmãos que estão a caminho, traz debaixo da tua bênção, da tua paz, da tua proteção, Deus. Mais uma vez te apresentamos o pai da irmã Josete. O Senhor sabe todas as coisas, Deus. Nosso desejo é que o Senhor restaure a saúde dele, que nesse momento que ele se encontra, o Senhor conforte a família, e que cada um reconheça que o Senhor é Deus. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. O Evangelho vai fazer uma pergunta interessante. Os discípulos perguntam: o que é possível? Essas causas são impossíveis. E o Senhor responde: para Deus nada é impossível. Por isso estamos adorando esse Deus. Estamos te adorando, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor Deus. Recebe nossa adoração, recebe nossa gratidão. Fala conosco, Senhor, no decorrer desse culto, seja nos louvores, seja nas orações, seja na pregação da tua palavra, Deus. Abençoa teu servo Davi, que estará trazendo a mensagem da noite, que será vaza em tuas mãos. Abençoa ele e sua família, Deus. Abençoa o pastor Davi, que continua em descanso de férias, Deus. Restaura as suas energias, que ele possa voltar e está com sua mente refrescada, está com suas forças restauradas, Deus. Por mais, Senhor, nós te entregamos tudo em tuas mãos. Acampa anjos, Senhor, nesse local, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Que esse culto seja na tua bênção, na tua paz. Que nada ocorra aqui para tirar o nosso alvo e o nosso objetivo, que é te adorar, Deus. E das nossas falhas e dos nossos pecados. Oramos assim gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não sentar agora, continua de pé. Vamos adorar o Senhor com música. Você está disposto a celebrar? Você está disposto a adorar? Amém. Eu peço que vocês usem suas palmas. Infelizmente não estamos com... O projetor está ali, né? Mas o profissional do projetor não está. Então vamos ver se você está com a sua memória boa, sua mente trabalhada. E lembra desse hino. É um hino conhecido, a igreja conhece. Louve junto conosco.
Essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Então vem adorar ao Senhor. Diga, vem, essa é a hora da adoração. Vem. Essa é a hora da adoração. Entregue o seu coração ao Senhor. Dá a Ele o teu coração. Vem adorar ao nosso Deus como você está, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem adorar esse Deus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Todo joelho vai se dobrar de escolher o tesouro maior verá. Então vem adorar ao nosso Deus. Amém. Nós sabemos que nós temos um amigo verdadeiro e que esse amigo, ele sofreu na cruz, ele levou todo o peso da cruz, que continha o peso dos nossos pecados sobre ele. E aquela cruz dizia: eu amo você. Jesus, ele está nos dizendo a cada dia: eu amo você. Eu levei o peso daquela cruz por te amar. Então vamos adorar ao Senhor, porque só Ele é merecedor de todo louvor e de toda adoração. Calmo, sereno e tranquilo, Senhor, nós encontramos o descanso no nosso viver. E isso nós devemos a esse amigo que um dia levou sobre si os nossos pecados.
as nossas dores. Foi triste a sua história, mas Ele estava ali por amor, dizendo: eu amo você. Triste foi sua história, Levando a cruz sem pecado algum, só porque Ele te amou, só porque me amou. Morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, seu amigo verdadeiro, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. calmo, sereno e Sinto descanso, Senhor, sinto descanso neste viver. Isso eu devo a meu amigo, que só por Ele eu pude obter essa paz no meu coração. Pude obter. Ele é Jesus, o seu amigo verdadeiro, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque só Ele é merecedor do nosso louvor. Nós realmente possamos saber que Jesus é o nosso amigo verdadeiro e que Ele nos amou de forma incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estarei dando alguns avisos de como está a nossa semana. A irmã Eliane entrega culto em ações de graças pela vida de nosso irmão Leandro, aniversário ontem. Deus o abençoe e conceda muitos anos de vida e que seja vida em abundância na presença do Senhor. Como falamos, estamos pedindo à igreja que esteja orando pela saúde do pai da nossa irmã Josete, que se encontra internado, na UTI, e que os irmãos estejam orando. Sempre os irmãos forem orar em casa, no meio da rua, onde tiver, lembra, ora. O pedido que Deus fez a Jó foi que Jó orasse pelos seus amigos. A palavra do Senhor nos ensina a estarmos orando pelos outros. E eu já pego o gancho para convidar você para próxima quinta-feira estar aqui presente, nosso culto de oração e pregação. Venha ter o privilégio de orar para o seu irmão. Venha ter o privilégio de conversar com Deus pela vida do seu irmão, interceder pela vida do seu irmão, pela vida da sua cidade, pela vida do seu país, por essa vacina que está aí, onde infelizmente muitos já estão tirando vantagens do poder que tem para trapacear, tirando de quem realmente necessita, né? À frente ali, os idosos, zona de risco, os que realmente necessitam. Então venha orar, entregar ao Senhor sua causa. É um privilégio estarmos aqui e ouvir a palavra de Deus também, né? Na quinta-feira às 19h30 estamos aqui reunidos. Das crianças até 8 anos, acredito que hoje tem salinha para as crianças. A irmã Juliana sabe me informar se tem salinha hoje. Eu vi umas crianças já lá atrás. Então tem as crianças até 8 anos. Por favor, pode ir lá para trás. Teremos um momento para vocês, um culto infantil lá com as crianças. Meus queridos, alguns irmãos vão ver os filhos do pastor Davi Calebra aqui, mas ele não está aqui, tá bom? Eles vieram fazer o Enem e estão aqui. Acredito que amanhã estão de volta às férias.
Sem mais delongas, gostaria de convidar o mensageiro da noite, nosso irmão Davi Pérez, que estará trazendo a mensagem dessa noite. Espero que Deus fale com você, espero que Deus fale comigo e que Davi seja usado como vaso nas mãos de Deus. Pega esse aqui que é melhor. Vai? Esse aqui tá bom também. Graça e paz, irmãos. E eu conversando com a Abidiel lá fora, e Gustavo apontando para mim, é o irmão. Aí eu cheguei para ele e disse, é agora? É agora. Graça e paz, irmãos. Nós estamos felizes, né, de estarmos na casa do Senhor, com essa incumbência de ministrarmos a palavra de Deus, tá certo? Eu particularmente, eu vim hoje, desde pela manhã, sempre que eu venho à igreja, eu venho no intuito de ouvir a voz de Deus. Quem veio nesse intuito de ouvir a voz de Deus? Então, se todos vieram no intuito de ouvir a voz de Deus, eu vou pedir só uma coisa, tá certo? Ora aí pelo irmão Davi, certo? Humanamente falando, a gente não tem como transmitir a mensagem do Evangelho. A gente pode estudar o texto, a gente pode dizer o que aconteceu, contar uma bela história, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver ministrando, não acontece nada, tá certo? Então eu preciso muito que os irmãos nessa hora intercedam aí pelo irmão Davi, para que Deus possa nos usar de uma forma que ele venha falar à sua igreja aquilo que ele quer falar, tá bom? O título da mensagem dessa noite, eu não trouxe slide, mas o título é: qual a sua decisão? Qual é a nossa decisão? E esse título é baseado lá no livro de Joel. Eu vou pedir à igreja que fique de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Só o verso 14. Joel, capítulo 3. O verso 14. Eu vou esperar que todos os irmãos encontrem para a gente poder ler, né? Já está ali também no projetor, tá? Joel capítulo 3, o verso 14 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Vamos todos repetir ali pelo projetor? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, mais uma vez seja dada ao Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por mais essa rica oportunidade de estarmos na Sua santa casa de oração, com o desejo, Deus, de Te louvar e de Te engrandecer. Nós Te pedimos, ó Deus, nessa hora, que o Senhor venha nos usar grandemente em prol do Teu nome, em prol do Teu reino aqui na terra. Deus, que tudo que aqui for falado, em primeiro lugar, tenha a Tua aprovação. E que essa noite, ó Deus, seja uma noite de salvação. E que nós possamos ver, ó Deus, vidas se entregando ao Senhor Jesus. Nos abençoa, nos guarda. Eu só Te peço, Deus, que o Senhor não permita que eu termine essa mensagem sem que o Senhor não possa ter me usado pelo menos uma vez. Muito obrigado por tudo. Nós Te oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, tá? Meus prezados irmãos e amigos, eu sempre digo que a Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia, ela é o livro. O livro que instrui, o livro que ensina, o livro que corrige, o livro que nos traz esperança de vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, quem leu já o livro de Joel, na verdade o livro de Joel são precisamente 3 capítulos. Você lê em poucos minutos. Mas quem se aprofundou no livro de Joel,
vai entender que Joel está profetizando lá na época dele, informando que o povo de Israel precisa de correção. O povo precisa se consertar na vida. O povo precisa se corrigir na vida. E eu poderia perguntar aos irmãos nessa noite, quem de nós não precisa de correção? Todos nós precisamos de correção. Ah, não, meu irmão, eu já sou evangélico há 50 anos, eu já sou crente há 10 anos, eu já tenho uma vida espiritual muito próxima, eu já tenho uma vida espiritual muito próxima de Deus. Engano seu. Por mais esforçado que nós sejamos, a cada dia, meus irmãos, nós precisamos nos corrigir de alguma coisa. Às vezes palavras, às vezes atitudes, às vezes a gente precisa se corrigir em termos do nosso viver cotidiano. Enfim, precisamos de uma correção. Joel, nesse texto, ele está dizendo o seguinte, que naquele exato momento, naquele período que ele estava falando, viriam pessoas, Deus queria reunir todas as nações para executar o juízo. E a gente precisa entender que Joel estava profetizando naquela época, mostrando que o povo de Israel precisava de conserto e trazendo para nós uma reflexão para o dia de hoje. Todos nós precisamos de conserto e todos nós precisamos fazer decisões na vida. A nossa vida, na verdade, ela é feita de decisões. Quer seja qual a roupa que eu vou usar, é uma decisão. Qual é o sapato que eu vou calçar? Qual é a casa que eu vou comprar? Que cor eu vou pintar minha casa? Né? Qual colégio que eu vou matricular um filho meu? Tudo nós precisamos de decisão na vida. Mas existem decisões que estão aparentemente ou estão perfeitamente ao nosso alcance. Essas que eu acabei de falar, decisões do cotidiano. Existem decisões que são mais sérias. Exemplo, a menina ou o rapaz diz assim, eu vou namorar. Então isso é uma decisão séria, porque de um namoro chega-se a um noivado para chegar a um casamento. E casamento, como eu disse hoje pela manhã na escola dominical, não é brincadeira. É sério e é algo que simplesmente, somente, é para o resto da vida. Tem de ser uma decisão bem tomada. E depois disso não adianta reclamações, né, Leandro? Churumelas, eu não sabia, eu não via, eu não vi, não era assim. O pastor Cláudio Duarte um dia pregando, ele disse assim, quando você estiver namorando com a menina, um dia, qualquer dia, separe para chegar lá na hora que ela acorda. Porque na hora que ela acorda não tem maquiagem, né? Não tem perfume, não tem aquele hálito agradável da house, ou daqueles enxaguantes bucais, não tem. Você vai ver a pessoa do jeito que ela é. Então é uma decisão séria. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos o conceito de decisão. Decisão é um ato ou efeito de decidir. Determinação. Certo? Estamos constantemente tomando decisões na nossa vida. Quer sejam especiais, quer sejam simples, ou quer sejam decisões precisas, que vai acarretar algo de bom ou de ruim na nossa vida. Então, meus irmãos, baseado nesse texto de Joel, eu gostaria de trazer para os irmãos 3 decisões difíceis que a Bíblia relata. A primeira delas está lá no livro de Gênesis, capítulo 22, dos versos de 1 a 13. Os irmãos, se quiserem notar aí, vão notando, depois os irmãos analisam com mais calma, tá certo? 3 decisões difíceis. Gênesis 22, de 1 a 13, fala sobre Abraão e Isaac. Quem conhece a história de Abraão e Isaac vai entender que Abraão ele era muito velho, avançado em idades, a esposa dele era estéril, mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Disse a Abraão, você olhe para o céu, contemple todo esse firmamento aqui, da mesma forma, se você conseguir contar essas estrelas que você está vendo aí, será a descendência sua nessa terra. Eu acredito, meus prezados irmãos e amigos, que Abraão ele deve ter dito assim, eu só vou acreditar porque é Deus que está falando. Como pode, eu já um homem velho, Sara uma mulher também idosa, e além do mais estéril, conceder filho e eu ser pai de uma grande nação? Não, eu só vou acreditar porque foi Deus que disse. E a Bíblia diz que Abraão tomou posse daquela promessa divina. Quando eu digo tomar posse, não foi determinar nada não, já estava determinado por Deus, tá?
Abraão ouviu aquilo ali e disse: não, se Deus está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Meu prezado irmão, se você tem uma promessa de Deus, creia, vai acontecer. Abraão ouviu a voz de Deus quando Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação. Mesmo sendo velho, mesmo sendo avançado em dias, mesmo a mulher sendo avançada em dias e estéril, para Deus não existe subterfúgio humano nenhum para impedir o plano dele. Lembre que o defunto de 4 dias, Jesus olhou para ele e disse: venha para fora. E a Bíblia diz que o defunto saiu de lá 4 dias, a pele regenerou, o sistema imunológico regenerou, o sangue voltou a funcionar e o camarada se levantou, porque foi uma ordenança do Deus Todo-Poderoso. Se existe plano na sua vida, se existe propósito na sua vida, vai acontecer. Tá certo? Deus é poderoso para isso. Então Abraão vai, Sara concede a Isaac. O menino vai crescendo, Abraão vai tomando gosto pelo menino, vai aprendendo novamente, Leandro, a ser pai. Já imaginou um camarada com 90 anos ter um moleque? É difícil. O camarada no mínimo vai ficar babão, né? Porque vai ter aquele gosto, aquele prazer. E Abraão vinha nessa ênfase, tá certo? De amar o menino, de gostar do menino, mas só que teve um dia que teve de tomar uma séria decisão. Deus disse: Abraão, o filho que eu te dei na tua velhice, você vai ter de devolver ele para mim. Como assim, Senhor? Você vai sacrificar Isaac. Qual o pai que está aqui presente, qual a mãe que está aqui presente teria essa capacidade de dizer: o Senhor está me pedindo, eu vou lhe dar? E a Bíblia diz que Abraão contou à sua esposa o que ia acontecer. A esposa disse: se é Deus que está pedindo, o que é que a gente vai fazer? A Bíblia diz que Abraão armou tudo aquilo que precisava no jumentinho lá, levou a lenha, levou todos os amparados para fazer o sacrifício, levou o menino, e no meio do caminho, o menino olha para o pai e diz: pai, a gente vai fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Isso é duro, meu irmão. A Bíblia diz que Abraão olhou para Isaac e disse assim: Deus proverá. Que confiança, meu irmão. Que decisão de um homem tomar. Que decisão para um homem dizer assim: eu vou sacrificar meu filho porque Deus está pedindo. E a Bíblia diz que Abraão amarrou o menino como se amarrava o sacrifício antigamente. Amarrou o menino, preparou a lenha, preparou tudo, botou o menino em cima do altar, pegou um cutelo que era semelhante nos nossos dias a um canivete, a um punhal, uma faca, enfim. E a Bíblia diz que quando ele levantou, ele ia sacrificar o menino, porque Deus tinha pedido, era uma decisão, ele aceitou, ele vou cumprir. Quando levantou aquele cutelo, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu e disse: Abraão, não faça nenhum mal a esse menino. Agora entendo, agora vejo que tu és fiel a Deus, ao ponto de não negar o seu único filho que você teve. Não faça mal ao menino, não. E a Bíblia diz que quando ele olhou para trás, Deus tinha providenciado um cordeiro, está amarradinho lá no local, para que o sacrifício fosse feito. Mas a decisão de Abraão foi de obedecer. Qual será, como está sendo, meus irmãos, as nossas decisões? Qual a decisão que nós estamos tomando nos nossos dias atuais? Será que a gente está tomando decisão somente aquelas que são benéficas para a gente? Será que a gente está tomando decisão só aquela que vai nos beneficiar em alguma coisa? Em que eu vou ter vantagem? Será que eu estou tomando só esse tipo de decisão? Ou também eu estou tomando aquela decisão que vai beneficiar o meu irmão? Às vezes vai até me prejudicar, mas a decisão que eu estou tomando hoje é para a bênção de alguém. Será, Leandro, que a gente está tomando essa decisão? Será que a gente está fazendo isso? Aprenda com Abraão. Ele fez, mesmo sendo algo difícil. A segunda decisão que eu gostaria de falar para os irmãos nessa noite. Outra decisão dificílima. Daniel, capítulo 3, dos versos de 1 a 30, fala sobre 3 homens, né? Misael, Ananias e Azarias, que quando a gente vai ler a tradução bíblica, tem lá Sadraque, Mesaque e Abednego, porém, eram nomes de deuses lá da
cultura mesopotâmica. Esses 3 homens, eles eram servos de Deus. Esses 3 homens, eles já tinham função específica em Babilônia. Mas um belo dia, o rei Nabucodonosor disse: eu vou construir uma estátua. E essa estátua ela vai ter 60 côvados de altura, aproximadamente 30 metros de altura, um prédio de 10 andares. Acredito que seja mais ou menos isso. E vai ser determinado que entre os prefeitos, os sacerdotes, as autoridades, o legislativo, o judiciário, quem passar em frente a essa estátua, vai ter de honrá-la e adorá-la, se ajoelhando e fazendo petições a ela. E a Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 3, de 1 a 30, a Bíblia diz claramente que no dia da suposta inauguração, levaram esse povo todinho diante dessa estátua. E diante desse povo estava Sadraque, Mesaque e Abednego também. Mas quando o rei disse, o arauto do rei disse: quando vocês ouvirem o som do pífaro, da gaita, dos instrumentos sonoros, tá certo? Vocês vão ter de se ajoelhar e adorar essa estátua que eu fiz aí, que o rei fez. E aqueles homens assim fizeram. Quando ouviram o som daqueles instrumentos sonoros, a Bíblia diz que todo aquele povo se ajoelhou e adorou a estátua do rei, exceto 3 homens: Ananias, Misael e Azarias. Não se ajoelharam diante da estátua do rei Nabucodonosor. Em contrapartida, existia alguém lá do rei que imediatamente chegou diante da presença do rei e disse: rei, meu senhor, vive para sempre. Essa era a tradução, essa era o cortejo que se fazia com os reis daquela época. Olhe, o senhor disse que tinha um decreto assinado assim, 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 e todo homem, mulher, de toda nação, tribo e língua, tem de se ajoelhar diante da estátua que o senhor fez. Mas tem 3 homens na sua província que o senhor deu poder, riqueza, deu tudo a eles, e eles não fizeram isso. O rei disse: manda chamar eles aqui. A Bíblia diz que quando chegaram lá, o rei disse: em outras palavras, eu estou conjecturando, eu vou dar uma nova chance a vocês. Vocês vão ver a estátua, a gente vai colocar o som do pífaro, da trombeta, da gaita, os instrumentos sonoros vão tocar, e vocês vão se ajoelhar. Ao ponto de, se vocês não se ajoelharem diante dessa estátua, vocês serão jogados dentro de uma fornalha de fogo. E aí, qual é a decisão de vocês? Meu irmão, quando o homem anda com Deus, a decisão dele é servir a Deus. Quando o homem anda com o Senhor, a decisão dele é obedecer ao Senhor. Quando o homem anda diante do Senhor, a decisão dele é fazer aquilo que agrade ao seu Senhor. E a Bíblia diz, lá no livro de Daniel, capítulo 3, dos versos de 1 a 30, que foi dada uma nova chance. Tocou-se todos os instrumentos sonoros, e nenhum dos 3 se ajoelhou diante daquela estátua. A Bíblia diz que diante da suposta rebeldia, o rei se enfureceu de uma forma que disse: aqueçam aquela fornalha 7 vezes mais a temperatura normal dela. Só vamos supor, fazer uma conta rápida aqui, se aquela fornalha tivesse aquecida a 300 graus, ela iria passar a 2100 graus, não é isso? 7 vezes mais. Mas aqueles homens não estavam se importando com isso. Aqueles homens sabiam em quem eles estavam crendo. Será, meus irmãos, que nós sabemos em quem nós estamos crendo? Será que nós temos consciência a quem nós servimos? Será que nós temos consciência do Deus que nós servimos? Ou nós estamos vivendo e brincando de crente dentro da igreja? Em que tudo pode acontecer, está tudo certo, eu aceito abertamente. Não. O que eu fico irritadíssimo, mas ao mesmo tempo eu peço misericórdia ao Senhor por a pessoa e por mim, é quando eu vejo pais cristãos que conhecem Jesus, que têm Jesus como Senhor, e aceitam os seus filhos namorando e dormirem juntos. Horrível. Deus não coabita com isso. Lemos hoje na escola bíblica dominical, Deus, ele criou o homem e a mulher para quê? Para que honrem os seus sexos, para que honrem o compromisso que tem um com o outro, para que o sexo seja permitido somente dentro de um casamento.
E nós estamos abertamente aceitando nossos filhos dormirem juntos, sendo namorados. Deus está vendo, meu irmão. O profeta Ezequiel diz que o Deus dos céus é aquele Deus que tem 7 olhos de fogo. Contempla os bons e os maus. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Estamos querendo enganar quem? Mas aqueles homens tinham a convicção de que Deus iria salvá-los. E eles disseram mais: fica ciente de uma coisa, ó rei. Se o Deus a que nós servimos quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas também, se Ele não quiser, Ele não vai. Mas nós não iremos nos dobrar diante dessa estátua. Decisão, meu irmão. Posição. Estamos servindo a um Deus vivo. Como nós falamos hoje de manhã na escola dominical, um Deus criador do céu e da terra. Um Deus que está ao nosso lado nos momentos difíceis e nos momentos bons. E o que é que nós estamos fazendo por esse Deus? O que nós estamos fazendo por tudo aquilo que foi feito desde a criação do mundo? Deturpando a criação de Deus? Denegrindo a imagem do Criador? Fazendo as coisas de acordo com a nossa mente, coisas que Deus não se agrada? Se fosse eu e você que estivesse numa situação dessa, o que era que a gente fazia? Não, é só para se ajoelhar? Não. Eu não vou me dobrar diante dessa estátua, porque ela não representa o meu Deus. Ela não representa o Deus criador do céu e da terra. E assim fizeram. Mas a Bíblia diz que o rei ficou de sobremodo enfurecido, mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes a sua temperatura normal, e mais, mandou atar mãos e pés de todos eles. Meus irmãos, a temperatura estava tão exorbitante, que os homens que lançaram aqueles 3 homens ali dentro foram mortos pelas chamas. Imagina aí. Significa dizer que Deus já operou o milagre na porta da fornalha. E uma coisa que me chama a atenção é que quando jogaram, os 3 homens lá dentro, a Bíblia diz que o rei ficou perturbado. E eu imagino, não sei se era dessa forma, mas eu imagino que essa fornalha ela tinha alguma cúpula, que dava para você ver o interior dela. Acredito que sim. A Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que o rei ficou perturbado e foi olhar. Na porta ele não podia chegar porque os que jogaram foram mortos na porta. Então deveria ter alguma passagem lá, Gustavo? Que ele visse o interior daquela fornalha. E ele chamou os seus chefes e disse assim: vem cá, eu estou em dúvida. Quantos homens nós jogamos aqui dentro? Os oficiais disseram: nós jogamos 3. Ele disse: pois eu estou com um problema de vista sério. Eu estou vendo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. A Bíblia diz que Deus enviou, meu irmão, o seu anjo e livrou aqueles 3 homens daquele fogo. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego abriram a porta da fornalha, eles saíram. Não tinha cheiro de fumaça. O cabelo não se queimou. As roupas não se queimaram. Saíram intactos. Isso é o poder de Deus, meu irmão. É o poder de Deus a que nós servimos. Isso não é história de carochinha, não. Isso é realidade. Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. No momento de maior dificuldade, Deus está conosco. No momento de maior aflição, Deus está conosco. No maior momento de dificuldade, Deus está presente. Ele é refúgio e fortaleza. Sistema político para Deus não existe. Sistema econômico para Deus não existe. Sistema financeiro para Deus não existe. Doença para Deus não existe. O médico diz: falta 3 dias para morrer. Deus diz: é agora que eu vou entrar. Porque o dono da vida é Ele, não é médico. Quem dita a regra é Ele, não sou eu. Quem fala a verdade é Ele, não sou eu. O Senhor da situação é Ele, não sou eu. E a Bíblia diz que aquele rei, quando viu aqueles homens saírem intactos, disse: a partir de agora eu vou fazer um decreto em que todo povo, nação, língua tem de adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a decisão do homem mudando.
Aí eu pergunto a você, aquela causa que está na justiça, que você está lá há não sei quanto tempo, aquela injustiça que fizeram com você, aquela dificuldade que você está passando, você acha que Deus não é suficiente para cuidar de você? Você acha que Deus não é suficiente para mudar essa situação, meu irmão? Lembre-se, Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Mesmo que aos nossos olhos esteja tudo perdido, para Deus ainda tem solução. E a terceira e última decisão que eu gostaria de passar para os irmãos, está lá no livro de Mateus, capítulo 26, dos versos 17 a 30. Eu me deparo com essa cena, meus irmãos, em que Jesus senta-se numa mesa com 12. Nesse dia Jesus não está sorridente como ele vivia anteriormente. Nesse momento Jesus não está alegre ou feliz como ele sempre esteve. Jesus se sente pressionado. Jesus se sente angustiado. Apesar de que faltavam-se 12 horas para ele ser crucificado. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que o amor que ele teve pela humanidade foi tão grande que o seu lado divino já apresentava tudo para ele. Mas mesmo assim ele tinha de tomar uma decisão difícil naquela hora. A Bíblia diz que diante de 12 homens, 12 apóstolos, Jesus abre a boca e diz assim: um de vós vai me trair. E ainda dá uma dica de quem era: aquele que colocar a mão no prato comigo é aquele que vai me trair. Ah, meu irmão, eu não queria ser Judas naquela hora e nem colocava a mão naquele prato. Porque ali, Gustavo, foi detectado o traidor. A Bíblia diz, meus prezados irmãos, que ao final daquela reunião, Jesus faz algo que nunca fez. A Bíblia diz que ele cantou um hino, Eliane. E cantando um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Eu queria tanto saber a letra daquele hino. Eu não sei qual o estilo de voz, o tipo de voz de Jesus. Eu não sei se era contralto, aralto, tenor, não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que aquele hino foi o que preparou o Espírito de Cristo para aquelas 12 últimas horas que iam vir pela frente. Outra coisa que Jesus faz que nos impressiona: ele nunca tinha chamado os discípulos para subir o monte com ele. Ele disse: vamos ao monte orar. Olha para onde Jesus vai, para o monte Getsêmani. O que é Getsêmani, meus irmãos? A Bíblia diz que a tradução é prensa de óleo. A oliveira verdadeira estava entrando para ser prensado. Pede para que os discípulos orem. Eu estou angustiado até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Mas os discípulos só sabem uma oração, né, que é o Pai Nosso. Oração feita em aproximadamente 1 ou 2 minutos no máximo. Jesus, quando ele ia para o monte, Jesus travava batalhas de oração. Quando Jesus ia para o monte, Jesus travava uma batalha contra o inferno. Mas os discípulos só sabiam orar o Pai Nosso. E Jesus, voltando, entrou no Monte das Oliveiras, e quando voltou, viu os discípulos dormindo e disse: vocês não puderam orar comigo 1 hora? Como se eles só sabiam uma oração que demorava no máximo 2 minutos? Jesus volta. A Bíblia diz que Jesus se planta no jardim. E ao se plantar naquele jardim, Jesus faz uma oração. Começa a orar, começa a se derramar diante do Senhor. Olha que decisão que esse homem tomou. Olha que decisão que Jesus tomou por mim e por você. E a Bíblia diz, meus irmãos, que plantado, não sei se numa pedra, não sei se numa ribanceira, não sei. Sei que Jesus se ajoelha, passa a mão na testa, quando volta, vem sangue. E a Bíblia diz que ele se desespera e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora, meus prezados irmãos, eu amo quando eu leio esse texto que eu vejo uma vírgula.
Quem é professor aqui sabe que a vírgula, ela serve para o camarada que está fazendo a frase lá, né? Que está escrevendo, ele dá uma respirada e pensar no que vai dizer depois da vírgula. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, vírgula. Eu acredito, meus irmãos, que Jesus, quando ele disse isso, ele entendeu que se ele não continuasse, o inferno seria vitorioso. Não existiria Igreja Batista Jardim Paulistano. Não existiria pessoas salvas e remidas no sangue do Cordeiro. Porque tinha de haver o derramamento de sangue e o Cordeiro de Deus estava ali. Mas depois da vírgula ele disse algo que é para nossa alegria: não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus se levanta, vai ao encontro dos discípulos. Judas já vem com todos aqueles seus chacais para prendê-lo. Jesus se aproxima de Judas e diz: você é meu amigo. Dando uma segunda chance. É o Deus da segunda chance. Que muitas vezes nós caímos, nós fazemos alguma coisa errada e somos vistos pela sociedade como uma escória. Para Deus você é amado do mesmo jeito. Para Jesus o sacrifício dele compensou tudo isso. Jesus chama Judas de amigo. Imediatamente Judas dá um beijo na face de Jesus. Jesus é preso. Jesus é levado diante de Anás e Caifás. Anás e Caifás, sogro e genro. Ali humilham Jesus. Ali cospem na sua face. Ali dão tapas no rosto de Jesus. Mas só que Anás e Caifás eram homens políticos, religiosos e políticos. Eram os líderes religiosos daquela época. Religiosos. Eles só podiam fazer um julgamento de Jesus na área religiosa. E dentro da área religiosa, eles não podiam condenar Jesus em nada. Mandam Jesus para Pôncio Pilatos. Agora sim, um cônsul, um governador, poderia julgar Jesus politicamente falando. Mas a Bíblia diz que Pilatos, ao interrogar Jesus, disse: eu não vejo nenhum crime nesse homem. Mas para satisfazer a vontade da multidão, eu vou mandar açoitar ele. Levam Jesus para o pátio da casa de Pilatos. Um tronco cravado na terra. Prendem os braços de Jesus. E com um chicote chamado azorrague. O azorrague era uma arma. Um chicote com 12 tiras de couro. Em cada tira, meus irmãos, uma limalha de ferro ou um pedaço de osso. Jesus recebe nesse exato momento 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas nas suas costas, por amor a mim e a você, para redimir a humanidade, por amor à humanidade. Jesus, ele é flagelado. Existem alguns estudiosos que dizem que naquele exato momento Jesus deixou ali quase 2 litros de sangue. Os irmãos já imaginaram 39 chibatadas vezes 12 dá quanto? 496 cortes espalhados pelo corpo, principalmente pelas costas dele. E ele fez isso por amor a gente. Ele fez isso por amor a mim, sem precisar fazer. Quando passa tudo isso, Pilatos vai e apresenta Jesus e diz assim: está aqui, esse homem ele não pode fazer nada. Esse homem não é uma ameaça contra o império, não. E o que é que esse homem pode fazer nessa situação? Naquela época, meus irmãos, era o dia do Pessaque, ou da Páscoa. Pilatos tem uma ideia. Eu vou soltar um preso em forma de benevolência. Colocou Barrabás e Jesus. Pilatos, crendo que a multidão ia dizer: crucifica Barrabás, é um bandido, é um assassino, não presta. Mas não, a Bíblia diz que a multidão veemente disse: crucifica Jesus.
Pilatos lava as mãos. Jesus é levado para a preparação da crucificação. Coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. Espinhos que tinha condição de furar naquela época, segundo os historiadores, teria condição de furar plenamente uma madeira de acácia, aquela madeira que a arca da aliança foi feita. Jesus é colocado seminu. Jesus é colocado na parte superior dos seus braços o partículo da cruz. Jesus vai naquela via que hoje nós conhecemos lá em Israel como via crucis, a via da crucificação. Jesus cai, é esbofeteado, é chicoteado e vai em caminho ao Calvário. Está perto de terminar toda a ação. Quando chega no Calvário, antes de chegar no Calvário, não aguenta e cai. Aparece um Simão, Cirineu. Cirineu é porque ele era de Cirene, na África. E ajuda Jesus a levar a cruz. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão. Mesmo no sofrimento, Jesus nos ensina que na pior situação da nossa vida, nem que seja um estrangeiro, Ele vai mandar para ajudar a gente. Aquele Cirineu consegue ajudar a levar a cruz. Jesus chega no Gólgota. Ao chegar no Gólgota, é fixado em uma cruz. A cruz é colocada na posição vertical. Jesus sofre fortes dores naquele ato de crucificação. Alguns estudiosos dizem que a morte de Jesus seria no máximo de 15 minutos. Mas só que a lei do sacrifício, Gustavo, não permitia que o sangue não fosse vertido. Jesus estava proibido pelo próprio Deus de morrer daquela situação. Ele teria de cumprir todas as horas necessárias para que o sangue dele fosse vertido por amor a mim e a você. Pede água, dá um vinagre. Os dois ladrões que estão ao lado, um zomba e o outro diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, meu irmão, que decisão foi essa de Jesus? Jesus disse: ó, não sei onde ele arrumou força, todo em frangalhos naquela cruz, mas ainda teve força para olhar para aquele homem que estava ao lado dele e disse: você vai estar no paraíso comigo. Olha a decisão, na hora da morte, aquele homem encontrou vida. O dono da vida estava ao lado dele, sendo zombado, sendo humilhado, sendo crucificado, sendo ferido, mas ali estava o Senhor da vida. Eu acredito, meus irmãos, que na mente de Cristo já valeu tudo. Porque a Bíblia diz que uma alma, quando se rende aos pés do Salvador, é mais valiosa do que o mundo todo. Já valeu. Já teve um que na hora da morte se arrependeu, mas Jesus precisava terminar o que ele nasceu para fazer. E a Bíblia diz claramente que ele começa a se despedir. Apresenta a sua mãe, os seus irmãos e disse: Pedro, João, é a mãe de vocês. A Bíblia diz que Jesus levanta a cabeça, pergunta por que Deus o abandonou. A Bíblia diz que Jesus olha e vê Deus de costa, porque o pecado de toda a humanidade estava se refletindo em Cristo naquele exato momento. E a Bíblia diz que Deus não coabita com o pecado. No final de tudo, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e diz: Pai, em tuas mãos. Não é na mão de ninguém que está aqui, não. A morte já estava ali para levá-lo. O diabo estava fazendo festa já. Mas Jesus sabiamente diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que, baixando a cabeça, expirou. Houve trevas, terremoto, o Filho de Deus morreu. As mulheres preparam, Maria juntamente com outras mulheres preparam o corpo de Jesus. Chega um homem por nome José, de uma cidade próxima chamada Arimateia. Por isso José de Arimateia. Pede permissão para pegar o corpo de Jesus. E diz: eu tenho um túmulo feito há pouco tempo, eu gostaria que o corpo dele fosse colocado lá. Colocaram o corpo de Jesus nesse túmulo.
Ao colocar o corpo de Jesus no domingo de manhã, as mulheres vão fazer a higienização do corpo. Quando chegam próximo ao túmulo, veem a pedra rolada. Veem um anjo sentado na pedra. O anjo olha para elas e diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Meu irmão, Jesus vive. Jesus está vivo. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança. A Bíblia diz que nesse período Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Marcou encontro com os discípulos na beira da praia, comeu peixe, Leandro. Não deixou que ninguém tocasse nele, porque ele disse: eu ainda não fui glorificado. E no livro de Atos, capítulo 1, perdão, a Bíblia diz que ele marcou um encontro com todos os discípulos no solapé da montanha. Deu as instruções finais. E a Bíblia diz que ele começou a ascender aos céus. Foi subindo, subindo. Uma nuvem o envoltou. E os discípulos ficaram perplexos olhando. Os 2 anjos que o acompanhando voltaram, tocaram no ombro de um deles e disse: varões galileus, por que estáis tão perplexos com o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que está subindo lá, um dia desse, qualquer dia desse, ele vai voltar. Igreja do Senhor, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não brinque de crente. Não brinque de evangélico. Não pense que igreja é um clube social. Não pense que igreja é uma reunião para você ver qual é a roupa, ou o sapato, ou a sandália que o irmão veio. Não. Aqui é a casa de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: Jesus tomou essa decisão para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Eu vou dizer algo concreto e firme: só vai para o céu quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Você, meu prezado amigo que está me ouvindo nessa noite, você pode ter ou ser a pessoa mais caridosa desse mundo. Você pode nunca ter defraudado ninguém. Você pode nunca ter roubado ninguém. Você pode ser a pessoa mais generosa que nós possamos conhecer. Mas se você não tomar a maior decisão da sua vida, que ela tem que ser tomada em vida, de aceitar Jesus como Senhor, você está perdido. Porque aquele sacrifício na cruz do Calvário é o passaporte para o homem ir morar no céu. Sem a aceitação daquele sacrifício, sem reconhecer Jesus como Senhor, você pode ter, meu irmão, 50 anos de evangelho. Você pode ser pastor, você pode ser professor, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você estiver brincando de crente, se você estiver brincando de ser cristão, você não terá uma eternidade ao lado do Pai. É duro de se dizer, mas é necessário. Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês viram aí subindo, em breve ele vai voltar. E os sinais estão aí: enfermidades, moléstias, a natureza clamando. Os sinais estão aí, meu irmão, por todo canto que a gente passa. A promiscuidade aumentando, a apostasia chegando. Pessoas que viveram uma vida com Deus hoje estão dizendo que Deus nem existe. Isso é os sinais que o Filho de Deus está vindo. Então eu gostaria de conversar com você. Você que nessa noite entrou por essas portas, e você, na sua casa, você disse assim: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. A mensagem foi pregada.
Não é uma mensagem de terror, pelo contrário, é uma mensagem de esperança. Jesus é a nossa esperança. Meu amigo, você que entrou por essas portas e você deseja aceitar Jesus como Senhor de sua vida, eu gostaria de lhe conhecer. Levante sua mão ou fique de pé. Tem alguém nesse templo que deseja aceitar Jesus como Senhor de sua vida? Eu não vou demorar no apelo. Deus abençoe. Tem mais alguém, meu irmão, que aceita Jesus nessa hora como Senhor? Entendeu a mensagem? Viu que não é nada de conto de fado, não, é uma história real. Jesus veio. Jesus não precisava vir, mas ele disse: eu vou. A decisão maior ele tomou primeiro do que a gente. Ele veio, morreu por mim, morreu por você, para nos dar vida e vida em abundância. Tem mais alguém, meu irmão? Tem mais alguém nesse templo que por um acaso já viveu uma vida no Evangelho e por algum motivo saiu dos caminhos do Senhor e deseja retornar? Levanta a tua mão. Jesus está te chamando nessa hora, está dizendo assim: volta, é hora de voltar. Tem alguém nesse templo que deseja se batizar, já é evangélico, já tem uma comunhão com sua igreja, já tem uma comunhão com os demais irmãos, mas precisa se batizar? Tem alguém que deseja participar do batismo? Se não tem mais ninguém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que o nome do Senhor nessa noite possa ser glorificado. Qual é o nome do irmão? Luciano. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O céu nesse exato momento está em festa, porque Luciano aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Que Deus abençoe, Luciano. Que você fique firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que a gente tem para o Senhor ele não é em vão. Tá certo? Deus abençoe. Gustavo depois pega o nome dele, né? Gustavo, aquela questão toda lá. Tá certo? Eu gostaria de pedir a Luciano que viesse até aqui à frente para a gente fazer uma oração por ele. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Deus abençoe, meu. Uma alma, meus irmãos, que se converte ao Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor, isso vale mais do que o ouro do mundo inteiro. Não tem dinheiro que pague isso. Um homem reconhecer que é pecador e dizer assim: eu preciso de Jesus. É o que Luciano acabou de dizer nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Deus, como pecador, como homem falho, Tu nos dá a graça de falarmos das Tuas grandezas. Muito obrigado, Deus, por falar o coração de Luciano. Que Luciano, ó Deus, ele entenda que a maior decisão da vida dele foi tomada hoje, em aceitar Jesus como Senhor. Abençoa Luciano. Abençoa a família dele. Que a partir de agora, Deus, ele tenha alegria e prazer de estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Que a Igreja Batista já... Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Esconde meu rosto, Senhor. Esconde o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, porque Senhor é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu
prazer. Que a presença do Senhor seja sempre o nosso prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A nossa glória é fazer com que as pessoas te conheçam, Pai. Que nós possamos diminuir diante de Ti, Pai amado, para que Tu possas crescer em nossas vidas. Mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Eu escondo meu rosto na Tua presença, Senhor. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que eu diminua, que Tu cresça. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo do Santo, a fumaça me esconde. Só Teus olhos do Senhor nos veem, debaixo de Tuas asas. É o meu abrigo, Senhor. É o meu lugar secreto, Pai. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Que a presença do Senhor possa ser sempre o nosso prazer. Tua presença. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Mesmo que nós estejamos passando por provas, mesmo que nós passamos por lutas, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, porque Ele é o nosso abrigo, é o nosso lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos, Deus, por Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. E nessa noite, fecha no céu, está havendo. E fecha também aqui na terra, Deus, glorificando o Teu santo nome, por mais uma vida salva para o Teu reino, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia, Deus. O que Te pedimos nessa noite, Pai, continua cuidando de nós. Continua abençoando o Teu povo. Continua salvando vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Um restante de noite tranquilo. Uma noite de sono restauradora. E que possamos estarmos aqui mais uma vez reunidos. Que possamos sair por essa porta, Deus. E aí sim, começar o nosso culto em pregação do Evangelho. Falar para as pessoas desse Teu amor. Falar para as pessoas que o nosso Redentor vive. Falar para as pessoas desse Jesus Cristo que morreu para nos salvar, Deus. Por esse nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, nos dá força e nos guia, Deus, para glorificar o Teu santo nome. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Uma semana tranquila, abençoada em Tua presença. Assim oramos gratos, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, vá em paz.